E aí, galera? Chegamos. O cabelo tá top. Vai passar, viu? T1 já. Tá na T1. Vamos lá, caras. Como é que vocês estão? Léo Souza, boa tarde, meu irmão. Eder Barros. Tamo junto, meu irmão. Beatriz. ECA. Aula 3 do ECA. Aula 3 do ECA. Fala, monstros! Vamos lá, né, galera? 2 minutinhos pra galera entrar aí e nós começarmos nossa aula. Quem tá acompanhando aí, só me confirma, tá? Eu parei lá no direito à saúde, né? Vou entrar agora no direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Isso mesmo. É isso mesmo. Isso mesmo. Quem tá online aí? Galera já, ó. Melhor lei. Vamos lá, né, galera? Começar aqui nossa live sobre o ECA. Sobre o ECA. Quem aí está nos acompanhando há muito tempo sabe que é uma série de aulas, né? Já falei na aula 1 de uma introdução top, introdução zona massa mesmo no ECA. Falamos dos direitos fundamentais, da vedação à discriminação. Expliquei de forma detalhada como é que funciona o ECA, né? Assim como outras leis. E aí falamos na aula passada das violações, né? Dos direitos fundamentais. E falamos também do direito à saúde. Nessa aula vamos continuar na ordem, tá? Hoje eu vou falar de 2 tópicos. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, que está no artigo 15, 16 e 17. E depois eu falo do direito ao trabalho, cara. Do direito ao trabalho. Desculpa, direito à profissionalização e proteção no trabalho. Beleza? Vamos lá continuar, começar, né? Nossa terceira aula de ECA. Você que está assistindo aqui no Instagram, coraçõezinho sempre, para que o Instagram veja a relevância da nossa live. Você que eventualmente vai ver pelo YouTube, se inscreve no canal, taca o like aí. Nada nada de dislike, viu? Só like mesmo pra gente continuar motivado aqui. Beleza? Vamos lá. Eu comentei, vou pegar até aqui. Eu comentei que lá no artigo 4º, é isso mesmo, lá no artigo 4º do ECA, nós temos os direitos fundamentais. Melhor, lá no artigo 3º do ECA, nós temos os direitos fundamentais. O artigo 1º do ECA vai trazer o objeto da lei, ou seja, a que a lei se destina, qual é o seu conteúdo, qual é a sua finalidade. O artigo 2º do ECA vai trazer o conceito de criança e adolescente, tá? Vai trazer que excepcionalmente o ECA, de forma excepcional, se aplica à pessoa entre 18 e 21 anos de idade, mas perceba, o ECA protege a criança e o adolescente, mas eventualmente alguns dispositivos se aplicam à pessoa que tem entre 18 e 21 anos de idade. Beleza. O artigo 3º vai trazer os direitos fundamentais, bem simples, né? O artigo 4º vai trazer a efetivação dos direitos fundamentais de forma prioritária. E lá vai dizer assim, ó, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida e à saúde. Já comentamos isso. Aí falamos da alimentação, educação, esporte, ao lazer, a profissionalização, que eu vou ver com vocês ainda hoje, a partir do artigo 60, a cultura, aí eu tenho a dignidade, ao respeito e à liberdade. Vou tratar agora, nesse momento, especificamente do artigo 4º, quando fala da efetivação
do direito à dignidade, ao respeito e à liberdade, que tem previsão nos artigos 15, 16, 17, 18 e 18A e B. Vamos lá. O artigo 15 vai dizer assim, ó: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Tá aqui. Desenvolvimento. E como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Beleza. Ô Manguinha, o que seria o direito à liberdade? O que seria o direito ao respeito? E o que seria o respeito à dignidade? Vamos ver isso. O artigo 16, ele fala assim, ó: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Liberdade compreende o direito de ir, vir, estar em logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Perceba que, geralmente, quando falamos em liberdade, temos uma predisposição a falar, a lembrar de liberdade de locomoção. E é correto. Porém, o ECA, ele trata da liberdade em sentido amplo. O ECA traz a liberdade em sentido amplo. Ele fala liberdade de ir, vir e estar, ou seja, ficar, permanecer. Logo no 2, ele fala opinião e expressão. No 3, crença e culto religioso. No 4, brincar, praticar esportes, divertir-se. No 5, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Olha o 6, participar da vida política na forma da lei. Por exemplo, né, a Constituição Federal assegura o direito ao voto facultativo à pessoa entre 16 e 18 anos. É uma participação na vida política, na forma da lei. Tá? Perceba o seguinte, temos aqui a liberdade em sentido amplo. Temos aqui a liberdade em sentido amplo. Beleza? Vamos seguindo. Artigo 17. Fala assim, ó: o direito ao respeito, acho que é importante, consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Vamos lá. Seguindo a mesma lógica que eu propus na aula 1. Seguindo a mesma lógica, isso mesmo, coraçõezinho sempre, muito bem, vocês são fodas. Seguindo a mesma lógica que eu propus na aula 1, eu sempre vou ligar, sempre não, né? Na maioria das vezes, eu vou ligar os aspectos administrativos, os aspectos civis do ECA à esfera penal. Primeiramente porque a gente é polícia, porra. Tem que falar da carreira policial. Tem que falar do foco policial. A probabilidade de a banca cobrar nesse aspecto mais policial é muito grande. Aí sem contar, né, velho? Sem contar que fica mais didático, fica mais interessante, fica mais massa. Você se interessa mais por isso. Vejamos. Eu falar que é um direito ao respeito, que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, é muito vago. O que é que eu posso te afirmar? Eu posso te afirmar que, havendo uma violação, a integridade física, psíquica e moral pode configurar crime. Já muda. Já levo para o aspecto criminal. Pode configurar crime. Por exemplo,
Crime de lesão corporal, sim, artigo 129 do Código Penal. Crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal. Crime de ameaça, crime contra a honra, calúnia, difamação ou injúria. Beleza? Além disso, pode configurar também crime de tortura. Isso. Havendo uma violação à integridade física, psíquica e moral, com um fim específico previsto na lei de tortura, sem sombra de dúvidas, poderá configurar o nosso crime de tortura, inclusive, com causa de aumento de pena. Portanto, anote, a violação ao direito ao respeito, no aspecto da integridade física, psíquica e moral, pode configurar diversos crimes. Repetindo, lesão corporal, artigo 129 do Código Penal, crime de homicídio ou tentativa de homicídio, crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal, crimes contra a honra, artigo 138, 139, 140 do Código Penal, crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, além do nosso crime de tortura, previsto, na lei de tortura. Beleza? Show, maninho, top. Continuando no artigo 17. O direito ao respeito consiste... Uma mosca, velho, que merda. Uma mosca. Consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem e identidade. Aqui, meu amigo, se eu puxar para a carreira policial, nós podemos visualizar diversos exemplos. Seguinte, é muito comum na mídia que alguns policiais, alguns integrantes da segurança pública efetuem a apreensão de um adolescente, de uma criança, né? E eles mostrem o rosto, velho. Tá aqui, galera, ó, o bandidão e tal, matou a vítima. Tá aqui ele. Fizemos trabalho. Aí mostra o rosto do adolescente. Mostra o rosto da criança. Não vou entrar no mérito se é válido, se não é. Não vou entrar em briga, tá, galera? Vou falar do direito. Você dificilmente vai ver eu aí me desgastando em rede social, discutindo opiniões políticas. Galera, na boa, eu tenho sim a minha opinião política. Eu tenho sim a minha posição política. Mas na minha opinião, com respeito a todos vocês, eu acho desgastante para ficar digitando, velho, em WhatsApp, Instagram, Facebook, se o Bolsonaro é mito, se não é, se o Moro é mito ou não é, se o Lula é ladrão ou não é. Galera, na boa, eu nunca vi ninguém mudar de opinião em razão de discussão política em Instagram. Nunca vi. Eu, amigo, respeito aí aos meus colegas e amigos professores, massa. Acho legal, eu gosto de ver os comentários, mas na boa, eu ficar me desgastando tentando convencer certo grupo de pessoas que a minha opinião, que a minha visão política é X e é certa, é desnecessário. A galera fica brigando em grupo de WhatsApp, mandando figurinha. Macho, puta que pariu. Em pleno século XXI, 2020, pandemia mundial, você brigar, discutir política através de figurinha, pelo amor de Deus, galera, nós somos melhores que isso. Discutir, fulano falou isso, aí bota a figurinha do Bolsonaro. Ciclano falou isso, aí bota uma figurinha do Lula. Pelo amor de Deus, galera, ninguém vai mudar de opinião porque tu postou a porra de uma figurinha, não. É o Bozo, é o Lula livre. Anote, reveja, quem dos seus colegas, dos seus amigos, familiares, mudou de opinião? Porque você postou uma crítica ao fulano. Eu não estou dizendo que não é válido. É válido sim, é válido, totalmente válido.
A discussão política é totalmente válida. Se você parar para conversar comigo, eu tenho a minha opinião política. Olha, eu acho isso, não concordo com isso, parará. Agora, ficar expondo para que seja atingido, para que eu te atinja e crie um desgaste, pelo amor de Deus, não vou não, velho, vou não. Tenho tanta coisa para me preocupar. Eu não vou me preocupar com a sua opinião política. Jamais. Jamais. Por isso que eu me isento de opiniões políticas. Eu tenho as minhas, obviamente, eu tenho as minhas opiniões filosóficas, políticas, sociais, mas eu nunca vi ninguém mudar em rede social opinião política através de figurinha, através de meme. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Mas vamos lá. Sim, deixa eu só recusar isso aqui. Sim. Onde eu estava, velho? Direito ao respeito. Aí eu tenho. O direito ao respeito abrange a imagem e a identidade. Se você eventualmente apreender um adolescente em ato infracional, você não pode, repito, você não pode divulgar a imagem dele. Isso tem previsão no ECA, artigo 143. Isso tem previsão no ECA, artigo 143. O artigo 143 do ECA vai dizer assim, ó: é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito à criança e adolescentes a que se atribua autoria de ato infracional. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais, administrativos que digam respeito à criança e adolescentes a que se atribua a autoria de ato infracional. Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, vedando-se referência a nome, apelido, filiação, parentesco, residência, incluindo as iniciais do nome e sobrenome. Artigo 143 do ECA. Artigo 143 do ECA. As emissoras de TV não poderão divulgar nem mesmo as iniciais. JBC, AFD, não pode. Nada que possa identificar a criança ou adolescente. Por quê? Porque isso fere o direito à imagem. Isso fere o direito à identidade. Isso fere o direito à imagem e isso fere o direito à identidade. Galera, essa previsão dessa proteção também tem previsão no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10 da nossa maravilhosa, linda, gostosa, cheirosa Constituição Federal. Que diz assim, ó: artigo 5º da CF: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Beleza, show de bola, manguinha, top. Já sei que eu não posso divulgar, a imagem da criança em adolescente que foi apreendida em ato infracional. Beleza, pergunta é: se você viola esse direito ao respeito, você pratica um crime ou uma infração administrativa? Se você viola o direito ao respeito, você pratica um crime ou uma infração administrativa? Vamos ver. Depende de como você divulga. Vou te dar um exemplo. Como regra, a divulgação de foto, imagem, iniciais,
dados referentes a familiares, residências de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, em regra, é infração administrativa, prevista lá no artigo 247 do ECA. Infração administrativa prevista no artigo 247 do ECA, que diz assim, ó, divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial, relativo à criança ou adolescente, a que se atribua ato infracional. Pena de multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração a que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Portanto, como regra, a divulgação é infração administrativa. Como regra. Por que como regra? Porque como regra é infração administrativa. Mas de forma excepcional, poderá configurar crime do próprio ECA. De forma excepcional, poderá configurar crime do próprio ECA. Previsão, artigo 232 do ECA. Artigo 232 do ECA, que diz assim, ó, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou constrangimento. Perceba, o fato de eu divulgar uma foto normal de uma criança ou adolescente em ato infracional, isso já configura de imediato uma infração administrativa. Ponto. Divulgou é infração administrativa. Massa. Agora, se nessa divulgação expuser a criança a um vexame ou constrangimento, eu tenho um crime. Dá um exemplo. Imagina que você, policial, apreende em flagrante um adolescente praticando crime de estupro. Um adolescente praticando um ato infracional análogo ao crime de estupro. Você entra na casa, né? E você apreende em flagrante. Mão na cabeça. Algemou ele. Aí você fica indignado com aquilo. Fica puto, chateado. Aí você pensa e fala, não vou bater nele, eu não vou violar a sua integridade física, mas eu vou fazê-lo passar vergonha. Você pega, por exemplo, um vestido que está ali, pega uma peruca que está ali, coloca no adolescente, veste uma peruca e sai com ele na rua. Isso é mais do que uma violação à sua imagem. Isso é um constrangimento, é um vexame. Aí é crime. Nesse caso vai ser crime. Professor, outra pergunta, tá? Não configura crime da nova lei de abuso? Não. Não vai configurar o crime da nova lei de abuso. Vou explicar por quê. Porque lá na nova lei de abuso, que tem no artigo 13, inciso 2, na nova lei de abuso de autoridade, que tem a conduta no artigo 13, inciso 2, o sujeito passivo é o maior de idade. Perceba o seguinte, artigo 13 da nova lei de abuso de autoridade, diz assim, ó, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a 2. Submeter-se à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei. Perceba, é a mesma coisa. Submeter o preso à situação vexatória ou constrangimento não autorizado em lei.
Qual é a diferença? A diferença é que no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, eu tenho como sujeito passivo, o maior de idade. O maior de idade. O maior de 18 anos. O maior de 18 anos. Lá no ECA, o sujeito passivo é a criança ou o adolescente. É a criança ou o adolescente. Beleza, galera? Show de bola, Manguinha. Show de bola. Artigo 17. Eu acho que ficou mais claro, né? Depois dos comentários. Bora para o 18. O 18 diz assim, ó. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer forma. Deixa eu só olhar aqui o horário. Que horas? Tá. Pondo-os a salvo de qualquer forma de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Beleza? Vimos isso aqui basicamente. Agora aqui no artigo 13, desculpa, artigo 233, não, artigo 234. Porra, esqueci. Vimos isso aqui agora no artigo 232 do ECA e artigo 13 da nova lei de abuso, tá? Acabamos de ver isso. O artigo 18A vai trazer o conceito de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. O artigo 18A, ele foi incluído em 2014 por uma lei na época muito polêmica, que é a Lei da Palmada, ou Lei do Menino Bernardo. Em 2014, o artigo 18A foi incluído pela Lei 13.010 de 2014, conhecida como Lei da Palmada, de forma pejorativa, ou também conhecida como a Lei Menino Bernardo. Qual é a finalidade dessa lei? É assegurar o direito à educação no âmbito doméstico, principalmente. É assegurar a educação no âmbito doméstico, principalmente, que essa educação não seja acompanhada de violência. Ou seja, a criança tem o direito de ser educada, porém sem violência, sem castigo físico. Evitando, assim, as palmadas, né, as pisas popularmente conhecidas nas crianças ou adolescentes. Diz o artigo 18A. É dever de todos. Desculpa, a criança ou adolescente tem direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Ou seja, toda criança no âmbito doméstico, todo adolescente no âmbito doméstico tem direito de ser educado sem castigo físico, sem o tratamento cruel ou degradante. Professor, como é que a banca pode me cobrar isso? Bem simples. Trocando o conceito de castigo físico e trocando o conceito de tratamento cruel ou degradante, que tem exposto no artigo 18A, parágrafo único, que diz assim, ó: para fins dessa lei, considera-se castigo físico a ação de natureza disciplinar punitiva, aplicada com o uso da força física. Liga as palavras. Liga as palavras. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva, com o uso de força física que resulte em
sofrimento físico ou lesão. Perceba, é bem fácil o conceito. Castigo físico, uso de força física sobre a criança ou adolescente, que resulte na criança ou adolescente sofrimento físico ou lesão. Castigo físico, uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte sofrimento físico ou lesão. Temos o conceito de castigo físico, que obviamente, galera, isso aqui configura no mínimo lesão corporal. Configura no mínimo maus tratos. Configura, a depender do caso, tortura, que nós já vimos isso. Configura, a depender do caso, tortura, que nós já vimos isso. Beleza? Inciso 2. Tratamento cruel ou degradante. Conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize a criança ou adolescente. Beleza? O artigo 18b, ele vai trazer o seguinte, ó. Medidas aplicadas àqueles que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina e educação. Perceba, eu falei agora há pouco que é crime. Sim, é crime. É crime, beleza. Desculpa, tá? Pode configurar, no mínimo, o crime de lesão corporal, né? Maus tratos ou tortura, conforme o caso concreto. Porém, o artigo 18b vai trazer medidas no âmbito administrativo. Medidas sociais, digamos assim. Por exemplo, ele fala que os pais, os integrantes da família, os responsáveis que submeterem a criança ou adolescente a castigo físico ou tratamento cruel, como forma de correção, disciplina, educação, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas. Aí eu tenho várias medidas previstas aqui. Várias medidas previstas aqui, que você vai dar uma lida aí na sua casa, tá? Que você vai dar uma lida aí na sua casa. Olha que interessante. Olha que interessante. O pai, por exemplo, que submeter a criança a castigo físico ou um tratamento cruel ou degradante, tá? Ele fica submetido às sanções previstas no ECA, medidas previstas no ECA, artigo 18b, bem como aquelas que eventualmente se encaixarem no Código Penal. Só uma observação. O artigo 18b, ele se parece muito, quase que idêntico, com o artigo 129 do ECA. As mesmas medidas que eu tenho no 18b, eu tenho no artigo 129 do ECA. São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. A diferença é que lá no ECA, eu tenho no artigo 129, eu tenho outras medidas, tá? Mas vale aí você comparar as duas leituras. Vale aí você comparar as duas leituras. Essas medidas do artigo 18b são aplicadas pelo Conselho Tutelar. As medidas do 18b são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Galera, é o seguinte. Deixa eu ver se eu vou falar disso aqui. Tá. Ó. Falamos aí do direito à dignidade, ao respeito e à liberdade. Ao respeito, à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tudo isso em 3 artigos deu quase aí 40 minutos, tá? Eu quero só calcular o tempo aqui, eu acho que não vai dar tempo eu falar do artigo 60. Não vai dar tempo, tá? Vou deixar para outra live. Vou falar do 60 até o 69. 60 ao 69. E vou falar também
da prevenção especial. Beleza? Por hoje é só, tá? Daqui a pouco começa a live do Bel, cara. Eu não posso perder a live do Bel. Não posso perder a live do Bel. Falta aí 15 minutos para começar a live do Bel e eu não posso perder, tá? Eu falei no início da aula que eu ia falar do direito à profissionalização e ao trabalho, mas não vai dar tempo, tá? Não vai dar tempo. Que oração já chega aqui? Tá doido, é? 16h45. Certo? Vou marcar uma live com vocês, talvez amanhã. Divulgo no Instagram e nós falaremos aí desses novos dispositivos legais. Beleza? Deu certo aí? Dúvidas? É sério, mano. Fala do Bel agora. 5 horas. É, papai. Saudade do Bel. Puta que pariu, velho. Porra. Beleza, alguma dúvida? Nenhuma. Tamo junto. Vou marcar, viu, Cris? Vou marcar. Tamo junto. Show de bola. Vou ficando por aqui. Vou pegar meu abadá, velho. Cheio de abadá ali. Pegar meu abadá. Vou ficando por aqui. Vou ficando por aqui. Vou ver se eu marco amanhã com vocês uma live, beleza? Aí eu falo disso. Fechou? Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Valeu, valeu, valeu. E até a próxima. Ah, outra coisa, galera. Deixa o like, ó. Bate o print, velho. Bate o print da porra da tela e me marca lá no Instagram. Diz que a live foi massa. Enfim, bate o print. Cara de mal, sempre. Show? Valeu!